E aí, galera, vamos falar agora do sistema respiratório. Vamos dividir a respiração em duas. A respiração externa, que consiste nas trocas gasosas com o ambiente, que é essa que nós vamos estudar, e a respiração interna, que consiste no processo de produção de energia a partir de nutrientes, das quais nós chamamos de respiração aeróbica e respiração anaeróbica. E quais são as funções do sistema respiratório? Dentre as funções, podemos citar a ventilação pulmonar, a difusão do oxigênio e do gás carbônico entre os alvéolos e o sangue, o transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e nos líquidos corporais e a regulação da ventilação. E qual é o caminho percorrido pelo ar em nosso organismo? Bom, o ar entra pelas fossas nasais, atinge a faringe, logo após a faringe, agora ele entrará na laringe, ao contrário dos alimentos e dos líquidos que entrariam no esôfago. Agora, da laringe, o ar passará pela traqueia, da traqueia para os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Tá, e onde estão os pulmões? É dentro dos pulmões que estão os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Vamos falar então das vias respiratórias. Bom, dentro do nariz estão as fossas nasais, que são cavidades paralelas que se estenderão desde as narinas, que são as aberturas, e terminarão na nasofaringe através da coana. Essas fossas estão separadas pelo septo nasal, que é uma parede cartilaginosa. Dentro das fossas nasais existem os pelos, chamados de vibriças. E para que servem as fossas nasais? Para aquecer, filtrar e umidificar o ar, além, é claro, de uma função sensorial, através do olfato. A faringe é um canal que se comunica com a boca, com as fossas nasais e com a laringe. A faringe é um local comum para o sistema digestório e respiratório, ou seja, é um local por onde passa o ar e a água e os alimentos. E é nesse lugar onde está a epiglote. A epiglote, ao estar levantada agora, permitirá que o ar possa entrar na laringe. Caso a epiglote esteja baixada, não haverá entrada de ar na laringe. Se a epiglote estiver levantada durante a passagem de líquidos e alimentos, acontecerá o engasgo. A laringe é um tubo rígido entre faringe e traqueia. Ela apresenta uma parede formada por cartilagens do tipo hialina e elástica. A entrada da laringe é chamada glote, que é protegida pela epiglote. É na laringe que estão as pregas vocais, estruturas responsáveis pelo processo de fonação. Bom, quais são as funções da laringe? Participar do processo de formação da voz e impedir também a entrada de alimentos e líquidos no sistema respiratório durante o processo de deglutição. Após a passagem do ar pela laringe, este ar entrará agora na traqueia, que é um conduto músculo-membranoso com aproximadamente 22 centímetros nos homens e 18 centímetros nas mulheres, com aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Este canal irá se ramificar para formar os brônquios. As paredes serão reforçadas por anéis de cartilagem, para suportar a diferença de pressão. A traqueia tem a forma de um cilindro e tem uma sequência de relevos e depressões devidas à presença dos anéis cartilaginosos, que podem variar de 12 a 16, unidos entre si por um tecido fibroso. O papel da traqueia: passagem de ar. Essa traqueia é revestida por um epitélio pseudoestratificado, ciliado e mucoso. Os brônquios encontram-se no interior dos pulmões, e eles irão se ramificando até formarem os bronquíolos, que terminarão em sacos menores, os alvéolos pulmonares. Qual a função dos brônquios? Bronquíolos, ductos e sacos, condução de ar até os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são as unidades funcionais e estruturais primárias do sistema respiratório. É nos alvéolos pulmonares que acontece a hematose, as trocas gasosas entre o ar e o sangue capilar. Os alvéolos pulmonares são pequenas projeções saculares dos bronquíolos respiratórios, ductos e sacos alveolares, e são eles que dão aos pulmões a consistência esponjosa. Existem aproximadamente 300 milhões de alvéolos pulmonares nos dois pulmões, e a superfície de troca pode exceder 100 metros quadrados. Alguns autores dizem até 140 metros quadrados. Vamos falar então dos pulmões. Um pulmão é um órgão esponjoso com aproximadamente 25 centímetros de comprimento e aproximadamente 700 gramas de massa. O pulmão direito é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo em 2 lobos. Portanto, o pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo. Por quê?
Porque o coração se localiza entre esses dois pulmões, numa região chamada de mediastino. Então o pulmão esquerdo tem que ser um pouquinho menor para poder caber o coração no meio dos dois. São os pulmões que contêm os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E eles são revestidos por duas pleuras, uma parietal e uma visceral. O que é a hematose? A hematose é um fenômeno de troca de gases respiratórios que acontece nos alvéolos pulmonares. O sangue venoso, rico em gás carbônico, se tornará sangue arterial, rico em oxigênio. Para isso, é necessário que os alvéolos pulmonares estejam livres, estejam desimpedidos para que aconteça este processo. Para que o ar possa chegar até os alvéolos pulmonares, são necessários alguns movimentos respiratórios. E esses movimentos respiratórios dependem de músculos. Depende do diafragma, que é uma musculatura exclusiva dos mamíferos, e da musculatura intercostal. O diafragma é um músculo membranoso que vai separar o tórax do abdômen e auxiliar os movimentos respiratórios. A entrada e a saída de ar dependerá da diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno. Os outros músculos envolvidos são chamados de intercostais. São os músculos que estão no meio das costelas. E serão responsáveis pelo seu levantamento ou abaixamento, auxiliando desta maneira a entrada e a saída de ar dos pulmões. Inspiração é o processo de entrada de ar no organismo. Ele é um processo ativo, ele gasta energia, pois exige a contração muscular. O diafragma ele deverá se contrair e abaixar, abrindo espaço para o pulmão se expandir. Os músculos intercostais também se contrairão e elevarão as costelas. Desta maneira, haverá um aumento no volume intratorácico e a pressão interna, a pressão dos pulmões, agora será diminuída, permitindo desta maneira que a entrada do ar aconteça em seu interior. Portanto, a pressão externa, a pressão do ar, do ambiente, deverá ser maior do que a pressão interna, a dos pulmões, para que possa haver a entrada deste ar. Já na expiração, que é a saída de ar do organismo, é um processo passivo. Ela não exige gasto de energia, basta apenas relaxar as musculaturas que se contraíram no processo anterior. Agora, o diafragma sofrerá um relaxamento e se elevará, comprimindo os pulmões, da mesma maneira que os músculos intercostais relaxarão e abaixarão as costelas também, comprimindo mais ainda os pulmões, diminuindo dessa maneira o volume intratorácico e agora aumentando a pressão interna, a pressão dos pulmões, causando desta maneira a saída de ar dos pulmões. As trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares se dão através de um processo de difusão. E a difusão do oxigênio e do gás carbônico entre esses alvéolos e os capilares sanguíneos vai acontecer devido às diferenças de pressões parciais desses gases no sangue e nos alvéolos. Ou seja, os gases irão sempre do local onde está mais concentrado para o local onde está menos concentrado. O ar que entrará nos pulmões no processo de inspiração contém aproximadamente 0,5% de vapor d'água, 0,04% de gás carbônico, 20,84% de oxigênio e 78,62% de nitrogênio. Após acontecerem as trocas gasosas no organismo, ao sair do pulmão, este ar agora conterá 6,2% de água, 15,7% de oxigênio, 3,6% de gás carbônico e 74,5% de nitrogênio. Após acontecerem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, como os gases serão transportados? O oxigênio, em sua maior parte, será transportado junto com a hemoglobina, que faz parte do glóbulo vermelho, formando desta maneira a oxihemoglobina, em um percentual de 97%. E 3%, na forma de O2, será dissolvido no plasma. Já o gás carbônico será transportado de três maneiras. 7% na forma de CO2 dissolvido no plasma. 23% associado à hemoglobina, que está no interior da hemácia, formando a carbaminohemoglobina ou carbohemoglobina. E 70% do gás carbônico, sua maior parte, reagirá com a água e formará o ácido carbônico, que depois se dissociará e formará hidrogênio livre e bicarbonato, e desta maneira irá para o plasma para ser transportado até os pulmões, para sua posterior liberação. O monóxido de carbono é um gás tóxico. É resultado da queima incompleta de combustíveis fósseis,
Pode ser produzido em incêndios, em queimadas e até está presente na fumaça do cigarro. Ele se ligará à hemoglobina de uma maneira estável, de uma maneira irreversível. E desta maneira, ele inutilizará a molécula de hemoglobina, que não conseguirá mais transportar oxigênio. A afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbono é 250 vezes maior do que pelo oxigênio. Desta maneira, levará o organismo a um quadro tóxico, inclusive com parada respiratória. Nos fetos, a demanda de oxigênio é muito maior do que na mãe, isso graças à elevada taxa metabólica, associada à necessidade de rápido crescimento. E como é feita a regulação do ritmo respiratório? Bom, o controle da respiração é automatizado. Existe o centro respiratório localizado no bulbo, de onde partirão os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios. O principal mecanismo de regulação dependerá da concentração de gás carbônico no sangue. Quando ocorre a maior formação deste gás, aumenta a quantidade de íons hidrogênios livres no sangue, provocando com isso uma diminuição do pH sanguíneo. Esse sangue com pH mais baixo sensibilizará o bulbo e isso estimulará o aumento da frequência respiratória, permitindo desta maneira a maior eliminação de gás carbônico através dos pulmões. Dessa maneira também aumentando a captação de oxigênio. O mecanismo inverso também é válido. Se existir poucos íons hidrogênio no sangue, o pH aumentará. Com isso, será diminuída a frequência respiratória, permitindo desta maneira o abaixamento do pH e a correção deste pH sanguíneo, regularizando então o ritmo respiratório. Dentre as doenças que podem atingir o sistema respiratório, podemos então citar a gripe, o resfriado, o enfisema pulmonar, a bronquite, a asma, a pneumonia, a sinusite e a rinite.